A nossa entrevista de hoje é com o professor Marcos Holanda, economista, ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Dr. Marcos Holanda, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência. E eu pergunto ao senhor, a economia do Brasil vai bem, muito bem ou não vai bem? Obrigado, Edson. Sempre é um prazer estar conversando com você. Eu diria que, do ponto de vista do Brasil, eu tenho colocado que o problema do Brasil não é econômico. O Brasil tem uma perspectiva econômica maravilhosa, principalmente nesse novo mundo que está surgindo. O Brasil é um grande, um campeão da produção de alimentos e minério que o mundo todo demanda, e o Brasil tem uma perspectiva muito positiva nessa questão das energias verdes, renováveis. O problema do Brasil não é a economia, o problema do Brasil é da política econômica. A política econômica leva o Brasil a estar numa situação muito difícil, muito difícil. E a economia hoje está numa encruzilhada que realmente me deixa muito preocupado, na lógica econômica e na lógica política, porque aqui a economia trouxe a política para dentro e nós temos uma situação em que ou a política consegue alguma solução ou do ponto de vista econômico a situação vai piorar. Nós vamos ter uns juros cada vez maiores, nós temos uma dívida cada vez maior, temos uma política de ajuste fiscal que não é verdadeira, porque ajuste fiscal no final do dia, tanto no Brasil como no Ceará, como em Fortaleza, se resume à dívida, o tamanho que a dívida que o governo tem e, mais importante, a trajetória dessa dívida. Hoje o Brasil tem uma dívida muito alta, 78%, quase 79% do PIB, e o pior ainda, é uma dívida que continua subindo. Então isso gera um problema econômico seríssimo. Por quê? Porque os juros têm que subir, porque se o juro não sobe, a inflação vem na frente. E aí você tem essa encruzilhada que, infelizmente, não vejo solução, até porque na lógica política do próprio presidente, que é quem manda na economia, não existe problema fiscal. E aí tem esse embate, o presidente acha que não tem problema fiscal e o mercado faz as contas e vê, isso aqui vai explodir. Ou essa dívida vai ser paga com inflação, ou essa dívida vai ser paga com juros que não é sustentável. Então é uma situação difícil. Doutor Marcos Holanda, essa situação difícil do Brasil reflete nos estados? A situação do Ceará é difícil porque o país está em dificuldade ou porque o estado adquiriu as suas próprias dificuldades? Não, é óbvio que o desempenho da economia nacional impacta as finanças públicas do estado, mas a coisa também no estado hoje é muito difícil, muito desafiadora, mas por questões de decisões realmente do estado. Semana passada o estado foram publicizadas as contas da execução orçamentária de 24. Eu olhei uma análise superficial e me preocupa. Em finanças públicas, a gente olha duas dimensões, que a gente chama o estoque e o fluxo. Para o leigo entender, é como se fosse o retrato e o filme. E aí, olhando as contas do Estado, eu vejo que nenhum dos dois está bom. O estoque é ruim e o fluxo é ruim. Então, é uma situação muito desafiadora. Eu vou resumindo, o retrato que você olha as contas do governo em 24, de imediato você olha, o governo rodou com um déficit. E um déficit de 1,2 bi, não é um déficit pequeno. Então você tem um governo operando com déficit. Mas esse não é o problema maior. O problema maior das contas do Estado é quando você olha o fluxo, você olha a dinâmica. Dá um exemplo, quer dizer, você teve um déficit em 24 que foi um ano em que, do ponto de vista das receitas, o governo foi muito bem. O governo aumentou muito as receitas. Em grande parte, por conta de quê? Por conta de governo aumentou a alíquota do ICMS em 20%, ou seja, ao passar de 18% para 20%, isso é um aumento de 20% na alíquota. É óbvio que isso gera mais receita.
O leigo lê que passando de 18% para 20% é um aumento de 2%. É um aumento fala em 20%. É um aumento de mais de 20%, porque 2 pontos percentuais em cima de 18% é mais de, né, é 10%, é 10%, né, não, 10%. É um aumento significativo. Então a receita subiu, legal. Mas aí você olha para o lado das despesas, as despesas subiram na mesma proporção. As receitas cresceram 13%, as despesas subiram na mesma proporção. E aí você já vê um problema. Olha, num ano em que você teve um bônus de um aumento de alíquota de imposto, um ano em que a economia foi bem, as receitas subiram bem, seria legal, mas as despesas também na mesma proporção, subiram também em torno de 13%. Receita corrente, despesa corrente. E aí quem entende de finanças públicas fica preocupado. Por quê? Porque receita, ela sobe no ano que é bom, mas eventualmente ela pode cair no ano que não é tão bom. 25, com certeza, vai ser um ano pior em termos de receita do que 24. Nós não vamos ter aumento de alíquota de imposto e a economia vai estar mais fraca. Então a receita pode subir, mas ela cai. Já na despesa não existe isso. Despesa pública, quando ela sobe, ela não cai mais. É salário. A tendência é crescer. Vegetativamente, ela... Salário não pode cair, as despesas de manutenção não pode cair, então a despesa não cai mais. Então você já vê um problema. Quer dizer, esse ano as receitas não eventualmente vão cair e as despesas vão continuar subindo. Isso gera um cenário preocupante, né? Muito desafiador. O governo vai primeiro, diferente lá do governo federal, espero que sim, vai ter que entender que a situação é desafiadora e vai ter que ter muita habilidade gerencial e política para enfrentar esse novo desafio de umas contas que não, né, estão desajustadas. Vou dar por exemplo, se você olhar os 2 primeiros anos da atual administração, as receitas cresceram 20%, 19,8% receitas correntes. Mas as despesas correntes subiram 30%. Né? Então as despesas estão subindo mais do que as receitas. E isso não pode funcionar, não pode ser sustentável. Mesmo o pessoal, né, subiu 27%. Ou seja, a inflação desses 2 primeiros anos, nos 2 últimos anos, deve ter rodado em torno de 10%. Se as despesas estão subindo a 30%, estão subindo 3 vezes mais do que a inflação. Não é sustentável porque as receitas não vão conseguir seguir esse mesmo ritmo. Então preocupa essa questão da dinâmica, preocupa muito. E preocupa também, sempre é bom olhar às vezes alguns detalhes, né? Alguns detalhes das contas que eu sempre olho. Primeira conta que eu faço é essa, como é que a receita estão evoluindo e as despesas. Quando eu vejo a despesa crescendo mais do que as receitas, isso vai dar problema, porque eventualmente vai ter... Num determinado momento, o Estado pode não ter mais gordura para suprir esse cumprimento, esse crescimento. Na verdade, vai ter déficit crescente. Já teve um déficit em 24, quando você vê um ano bom, como foi 24, tendo déficit, mas porque também 24, isso é parte. As receitas foram muito bem, as despesas foram grandes, até porque ano de 24 foi ano eleitoral, o governo normalmente gasta mais, isso aí é coisa. Agora, esse ano, as receitas não vão crescer como cresceram em 24. Como as despesas têm muita inércia, são muito rígidas, né, o que é que vai acontecer? Principalmente quando você olha para a questão do gasto com a folha. Hoje, a folha do governo do Estado é 20 bi. 20 bi é muito dinheiro. 20 bi. E aí, como é que vai acontecer? 20 bi agora em 2024, né? Não, ela gastou... Pois é, ele gastou 20 bi, 19 bi e tanto, né? 900, E este ano, já agora no início de ano, os servidores estão reclamando, porque eles têm a database deles em janeiro, já vencido, né? Estão reclamando uma majoração, estão pedindo 8%. O governo teria condições de dar um aumento com essas finanças atuais? É aí que eu digo a importância de analisar a dinâmica. Aí quando eu vejo o governo, já tem uma folha de 20 bi, com um detalhe, que pouca gente, às vezes, até me causa surpresa, o próprio movimento sindical dos servidores, um pouco silencioso,
Nos últimos 2 anos, né, os 2 primeiros anos do atual governo, o reajuste do servidor foi abaixo da inflação. Porque o governo tem usado uma tática de dar a inflação, mas ele dá em 2 momentos. Ele dá em maio e dá em setembro. Ou seja, eu dei a inflação de 5%, mas se eu dou 3% e dou 2%, na prática eu dei menos do que a inflação. Então já é o 2º ano seguido que o governo dá ao servidor um reajuste abaixo da inflação. Aí vem 25%, aí vem a sua pergunta, que eu me pergunto. Será que o governo vai conseguir, no 3º ano, a mesma tática de reajustar abaixo da inflação? É uma grande pergunta. Agora, na medida que tem a pressão. Se bem que o discurso dele que está dando a inflação e mais uma coisinha, né? É o discurso do ano passado. Ele deu em maio, né, uma parcela e a outra parcela depois. Mas aí é que está a pegadinha. Na medida que ele divide esse aumento, os 5, ele dá 3 e 2, durante vários meses do ano a inflação está correndo e você não tem aumento. E ela está corroendo seu salário. Então, no final, se ele dá 5 de 3 e 2, 3 em maio e 2 em setembro, no final ele está dando uns 3,5 e a inflação foi 5. Então, ele está dando abaixo. E aí chega esse desafio dessa atual. E esse desafio que você falou, já tem a demanda por 8%, e tem um negócio que eu vi semana passada, eu acho que você pode confirmar, que o próprio governador, também o prefeito, já anunciou um reajuste de 6% para os professores, já a partir agora de janeiro, que seria acima da inflação. Exatamente, para que alcançar o piso nacional. Aí eu pergunto, os professores vão ter reajuste integral já a partir de janeiro em 6% e os demais não? Né? Como é que vai ficar? Numa folha que já é 20 bi. Então, claramente, você já tem de início uma pressão de despesas muito grande no item que é mais relevante, que é o item de pessoal. Doutor Marcos Holanda, falando nesse montante de recursos para pagamento pessoal, pergunta ao senhor, na iniciativa privada, o empresário está sempre controlando a despesa de pessoal com o fluxo dos negócios dele, né? No orçamento público do estado do Ceará, nós temos, por exemplo, para este ano, um orçamento de 41 bilhões com uma despesa de pessoal de pouco superior a 20 bilhões, porque se foi 20 bilhões em 2024, se admitidos que vem mais 5%, aí vai para 22 bilhões, né? Como é que fica essa relação arrecadação, despesa, principalmente com o pessoal? Toma a metade, pessoal custa a metade da arrecadação. E o governo tem mais. Por exemplo, no ano passado, em 2024, ele pagou de amortização 1 bilhão e pouco de amortização e mais 1 bilhão e pouco também de juros da dívida, né? Quer dizer, isso aí não pode deixar de pagar. Como é que fica essa equação? Mais da metade do orçamento é só para pagar o pessoal e os encargos da dívida. 2 pontos muito importantes você citou aí, Edson. Primeiro, essa ideia pública e privada. A gente no privado, das empresas, é muito difícil gerenciar uma empresa, não é fácil. Eu digo, concordo, os empresários, concordo. Agora, vai gerenciar um governo? É muito mais difícil. Por quê? Porque diferente do setor privado, no governo a despesa é rígida. Pessoal, uma vez que sobe, não cai. Você não pode colocar o pessoal para fora. Então, é uma rigidez orçamentária que é um grande desafio. E aí preocupa, né, uma folha que já é alta, uma folha que tem sido reajustada abaixo da inflação, e a gente sabe que a pressão vai acontecer cada vez mais forte por parte do servidor, e é uma folha que, quando eu olho, eu vejo o governo na continuidade de anunciar concurso para isso, concurso para aquilo. Quer dizer, todo esse concurso, vou discutir a meritocracia do concurso, mas isso, uma vez que fez, aquilo, a despesa está rígida para sempre. E isso me preocupa, né? A lógica de só contratar mais não é uma lógica boa de gestão, né? A gestão, o servidor faz parte, mas tem que ter outras dimensões para
efetivar as entregas. Outro ponto importante que você mencionou, que eu olhei e fiquei até surpreso com a execução de 24, é o custo da dívida. Se endividar, às vezes o governo anuncia que criou aí uma capacidade de novos empréstimos, que vai contratar empréstimo com o Banco Mundial. Nessa hora tudo é bom. Agora, tem a hora do pagamento, né? Primeiro, nossa dívida hoje já é em torno de 19 bilhões, de 19 para 20, já é uma dívida alta. Quando eu vou olhar as despesas financeiras do governo com a dívida, o juro e a amortização, em 24 foi 3 bilhões. 3 bilhões é muito dinheiro, né? Só para localizar, tenho acompanhado um pouco aí o debate, essa questão aí do hospital lá, o hospital que está para ser inaugurado, né? Aí, pelo que eu tenho visto aí dos especialistas, aquele hospital, né, para rodar, para funcionar na sua integridade, precisaria de 900 a 1 bilhão por ano para... O governo está anunciando 120 para 140, mas para ofertar, usar toda a oferta que ele tem, os 600 e tantos leitos, ele precisaria de um custeio da ordem de 900, 1 bi. Pois bem, em gastos financeiros, nós estamos gastando 3 hospitais daquele, funcionam na sua integralidade. É muito dinheiro. Então, essa coisa da dívida, a dívida é pouco, eu posso me endividar ainda mais. Pode, mas hoje ela já está consumindo 3 bilhões do orçamento. Tirando a Secretaria de Educação e de Saúde, nenhuma dá um orçamento desse. Então, isso é um ônus que o governo também tem que enfrentar. Mas doutor Marcos, o Estado, a iniciativa privada também recorre a empréstimos, né? Uhum. Quando tem um empréstimo subsidiado, aí é que todo mundo corre lá. O governo costuma recorrer a esses empréstimos para investir. Então, não tem ou não sentido se endividar para investir? Esse é um grande ponto. Esse é um grande ponto. E isso eu também tenho alertado. Às vezes o governo, mas eu endividei para investir, investimento é uma coisa boa. Concordo. Com um grande porém. Tem que investir bem. Tem que investir em algo que dê retorno para a economia, que até permita a economia crescer mais, gerar mais impostos, ou então melhorar a qualidade de vida da população, né? O estado do Ceará tem investido muito, é inegável. É um dos estados que tem mais investido no Brasil em proporção em relação à receita corrente líquida. Mas, na minha visão, o estado tem investido muito mal. Quantidade não é suficiente, tem que investir muito, mas com qualidade. Existe muito investimento que o Estado fez com dinheiro caro, de retorno duvidoso. Os exemplos estão aí em qualquer lugar. CFO, o Aquário, o próprio endividamento monstruoso que está sendo feito por metrô, que dificilmente vai operar aí no médio prazo, um centro de eventos maior do que precisava. A capacidade do que precisava. Tem um investimento que eu digo, olha, é um investimento simpático, mas quando você vai para esse teste, o dinheiro que você colocou e o retorno, né, o VLT. Tem um número muito impressionante sobre o VLT. O VLT transporta no mês todinho, o VLT transporta metade do que o sistema de ônibus de Fortaleza transporta num dia. Você gastou quase... No mês, o número de passageiros do VLT é equivalente à metade dos passageiros do transporte público diário. Num dia. E você gastou quase 1 bilhão naquela hora. É um investimento que dá o retorno. Mas o pessoal que está usando tem um transporte que ainda é obra, ainda vão fazer agora lá o terminal do aeroporto. Mas eu digo, e aí? O Estado não poderia ter usado esse quase 1 bilhão em coisa com mais retorno? Com certeza que poderia. Então, a coisa do investir, justificar, né, as contas, os déficits, não é bem assim. Tem que investir.
Claro que tem que investir, mas tem que investir com mais cuidado, com mais critério, né? Quantos bilhões estão sendo gastos no Porto do Pecém? A princípio é uma coisa legal, a estrutura. Mas será se esses bilhões que são jogados no Porto do Pecém, a princípio para ter a história do hidrogênio, será se esse dinheiro não poderia ser melhor investido em outros setores? Então a coisa do investimento só pela quantidade me preocupa. Seria muito interessante, né, o próprio governo que tem, né, eu acho que em forma até correta, assim, eu tenho investido muito. Seria interessante o governo apresentar essa lista de investimentos para mostrar um pouco essa cota. Estou investindo aqui 1 bilhão no PECEM, estou investindo aqui 500 milhões no VLT. Seria importante para poder, né, a gente perceber isso, porque o investimento que é financiado com dívida, né, tem essa hora da verdade, né? A dívida vai surgir e os juros vão ter que ser pagos, né? E o retorno, será? Né? Principalmente no cenário, né, que aconteceu, que os estados estão entrando um pouco, né? O governo federal tem uma fórmula de crescimento que ele já repete várias vezes, nunca funciona, dificilmente essa vez vai funcionar. A fórmula é muito simples, o governo gasta mais e os bancos públicos emprestam mais. O grande problema dessa fórmula, eu costumo dizer, é que ela funciona no começo. E aí, tem uma fórmula boa, gasta o governo, empresta mais dinheiro, a economia cresce. Nos últimos 2 anos a gente tem um pouco isso. Mas só funciona durante 2 anos um pouquinho. Na hora, lá na frente, chega a conta pública. Os estados têm se endividado muito. O governo federal tem sido estimulador dos estados tomar dinheiro emprestado, fora e aqui dentro. E depois fica brigando com os próprios estados, porque ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Ele foi o avalista principal, né? O que está ocorrendo agora com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, que tem uma dívida imensa, e os estados não têm condições de pagar. E os estados, às vezes, contratam com prazos curtos e com juros altos. Os estados foram pegos, né, nessa situação difícil. Uma boa parte, por exemplo, o Ceará, mais da metade dos 20 bi é empréstimo externo. Se é atrelado ao dólar, né, pega o custo da desvalorização do dólar. E os juros no mundo todo estão subindo, e no Brasil vai continuar subindo. É óbvio que o Estado, como a Prefeitura, tem operações atreladas à Selic. Um empréstimo desse fica caríssimo, a Selic vai para 14%, 15%. Então, é muito importante olhar essa dinâmica. Então, o empréstimo é bom, porque é para investir, mas quando eu olho o Estado com essa despesa de 3 bi ao ano, né, isso gera uma preocupação. Os economistas, os pensadores, precisam encontrar uma saída para o futuro de todos os estados, o futuro do Estado-nação, do Estado-unidade federativa, porque as despesas estão sempre crescendo, né? E a economia do mundo, a do Brasil, não está gerando resultados para esses estados se cumprirem com as suas responsabilidades financeiras. O que fazer? O Estado não pode deixar de prestar uma assistência à saúde, à segurança. Quer dizer, nós temos aqui no Estado do Ceará hoje, aqui nesse orçamento, a gente vê que o Estado gastou quase 7 bilhões com a segurança e gastou menos de 4 bilhões com a educação. Nós estamos gastando mais com a segurança do que com a educação. Qual é a saída? Edson, por incrível que pareça, eu tenho alguma experiência de governo e eu vou dizer que, para mim, a maior lição de governo é que a grande dificuldade do governo, sabe o que é? É fazer o óbvio. É fazer o óbvio. Fazer o óbvio é difícil. Fazer o óbvio. É impressionante como é difícil. E o que é fazer o óbvio? É na hora de investir, vem cá, esse investimento realmente vai dar o retorno? Será que a gente não pode fazer esse investimento em outro setor que dá mais retorno? Na hora que um secretário diz, rapaz, o meu programa é esse, é perguntar se seu programa, ele combina, ele junta com outro de outra secretaria para... Em outras palavras, tem que ver o custo-benefício, como o empresário
privado. Tem que fazer custo-benefício, tem que saber se as ações são integradas. O senhor já citou o exemplo aí, o Estado se endividou para construir aquele centro, do CFO, endividou para construir o aquário, que hoje já não é mais o esqueleto já não é mais do Estado, já é da Universidade Federal, já é da União, né? Porque quando o investimento... O centro de eventos, né? Quando o investimento é feito... E o centro de eventos, a Secretaria de Turismo, agora recentemente, concedeu a uma empresa privada um bom valor para ele administrar o estacionamento. E a gente vai lá no centro de evento e paga pelo estacionamento. Quer dizer, a empresa foi subsidiada para administrar o estacionamento. Quando o investimento é feito com dinheiro emprestado, o que é fazer o óbvio? O óbvio é o seguinte, olha, esse dinheiro aqui, o custo já é certo. Eu vou ter que pagar o juro e vou ter que amortizar. Então, o custo já é certo. O problema é que o benefício não é. O benefício não é. Quando foi feito o empréstimo por CFO ou por aquário, já se sabia que tinha uma conta de juro e amortização. E o benefício apareceu? Não apareceu. Então, só gerou custo, não gerou benefício. Então, fazer os governos operarem de forma mais coerente, mais focada no resultado, não é fácil. Eu tive uma experiência muito interessante no início do governo do governador Cid, fui convocado na época pelo secretário Arialdo, para a gente organizar o governo no início. Foi daí que surgiu o MAP. O MAP houve um instrumento gerencial bem divulgado, bem consolidado, mas o MAP foi que a gente criou, eu criei com a minha equipe lá no IPS. E o MAP... Hoje era diferente do que foi criado. Bem diferente, porque ficou bem mais amplo. Porque o MAP original era um pouco fazer um óbvio, foi uma experiência super interessante. O governador convocava os secretários e cada secretário ia apresentar as suas propostas, as suas ações, mas dentro, a gente criou lá um formulário, como se fosse uma ficha de inscrição. Fica, esse seu projeto tem dinheiro? Não, não tem. Esse seu projeto tem ligação com outro projeto de outra secretaria? Não, não tem. Esse seu projeto tem algum resultado que eu possa mensurar? Não tem. Secretário, volte e volte de novo. Então foi uma experiência muito interessante. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que cada um vai, aí cada um tem sua estratégia e o dinheiro vai sumindo. A questão fiscal no Brasil hoje é séria. O governo federal realmente fez até algum esforço, mas, por exemplo, 24, onde as contas públicas mais pioraram em 24, não foi no governo federal, foi nos governos estaduais. Por quê? A história se repetiu. Tiveram aumento de receita e toda vez que tem receita, aumenta a despesa sem um critério mínimo. As receitas podem cair, que deve acontecer em 25, mas as despesas não. E isso vai gerar um gargalo importante. O senhor está citando um exemplo aí que nós experimentamos há pouco tempo, né? Quando os estados tiveram que reduzir o ICMS do combustível, das comunicações, foi uma pancada forte em todos eles, né? Foi uma gritaria geral, né, no país. Mas, doutor Marcos... Deixa eu só fazer um adendo dentro desse esforço de gestão. O que eu diria é o seguinte, esse esforço de gestão vai ter que acontecer. Não tem jeito. Quando a gente vê o cenário das contas do governo, da prefeitura, vai ter que fazer um ajuste, mas um ajuste verdadeiro. O mundo todo está fazendo isso. Quando eu vejo a maior economia do mundo, quando é americana, né? A grande novidade da economia americana, tem toda essa confusão, mas a grande novidade da economia americana, do ponto de vista de gestão pública, é essa experiência lá. O cara ele é meio maluco, mas ele é um gênio, que é o Musk. Mas essa experiência de aumentar a eficiência da máquina pública, não tenho dúvida que ele vai achar bilhões de dólares que estão sendo desperdiçados. Se lá é isso, por que aqui é diferente? Aqui não é diferente. Então, eu tenho um pouco de otimismo nessa coisa da melhoria da gestão da máquina, porque vai virar uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque o negócio não dá mais, né? Já está no limite. Então, vai ter que ganhar eficiência e vai ter que investir melhor e vai ter que gastar melhor, porque senão a conta não fecha. Eu fiz uma entrevista com o doutor Cabeto,
recentemente, e ele disse que se gasta muito mal aqui no estado do Ceará na área da saúde. Há muito desperdício. E aí citou, inclusive, uma organização social que administra uma boa parte da saúde do estado, que é esse ISGH. Ele disse que se desperdiça muito dinheiro por lá. Mas, doutor Marcos Holanda, o senhor, num determinado momento, escreveu aí, mostrando a sua preocupação com a situação do estado do Ceará em relação ao sistema previdenciário. O senhor ainda mantém essa preocupação? É um sistema que funciona com déficit, né? O sistema previdenciário, né? Hoje você tem 2 sistemas previdenciários. Para os servidores novos, é um sistema que tem sustentabilidade, porque ele é capitalizado e o trabalhador, o Estado recolhe. Teve um problema aí, o Estado, durante um período, se apropriou desse dinheiro aí para fechar alguma coisa. Mas você tem um estoque maior, que é os servidores antigos, né? E você tem um problema. É um sistema que rola no déficit. Né? Quer dizer, aquilo que se paga aos servidores em relação àquilo que se recolhe gera um déficit muito grande. Tem lá o cálculo atorial, que é um cálculo que vê toda a trajetória da despesa que vão ter que fazer pagando a aposentadoria com as receitas. Esse cálculo atorial gera um déficit hoje de 91 bilhões de reais, ou seja, 2 vezes aí o orçamento do Estado. Tudo bem, que é lá para frente. Mas esse é um problema. E o problema previdenciário no Estado é que o Ceará ele tem hoje um corpo de servidor com idade muito avançada. Então a perspectiva é muita gente se aposentar. Isso gera uma necessidade, né, de um déficit crescente. Porque mesmo que você tenha criado um sistema novo que é mais sustentável, esse antigo vai ter que continuar sendo financiado de forma e esse novo não ajuda em nada a captação do outro, né? Porque ele está fazendo lá, ele está fazendo com privado, né? Quer dizer, isso é uma grande, eu fico assim, porque de vez em quando a Previdência é um mau gasto, no Ceará não, mas no Brasil e de vez em quando, mas tem uma solução técnica, miraculosa. Um pouco miraculosa para a questão da previdenciária. É todo mundo ir para esse sistema de capitalização, que aí cada um tem sua conta, muito bacana, seria muito bom. Mas vem cá, e o resto? Como é que eu vou financiar? Porque esse novo que entra e o dinheiro dele é isolado, ele deixa de contribuir. E o Brasil é no sistema de repartição. Os ativos pagam os inativos. Então, essa transição é inviável. Então, a ideia de que uma capitalização resolve um pouco como o Estado está fazendo, na margem para os que vão entrando. Esse estoque aí é um problema que sempre vai gerar problema. E o grande problema do Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é exatamente a indexação da aposentadoria ao salário mínimo, né? O salário mínimo o Brasil tem 2 coisas que nem pouquíssimos países têm. Tudo bem, não vou discutir o mérito, mas do ponto de finanças públicas, você tem 2 coisas que não é lei em raríssimos países. Um é o salário mínimo por lei aumentar mais do que a inflação, e 2 é por lei a aposentadoria ser reajustada pelo salário mínimo. Aposentadoria em todos os países da Europa, Estados Unidos, o que é garantido é o poder de compra. Sua aposentadoria sempre vai ser reajustada pela inflação, você mantém o seu poder de compra. Agora, ter ganhos reais, porque o salário mínimo tem ganhos reais, pouquíssimos lugares têm. Então, isso é um problema que vai gerar, né, uma situação que vai pressionar. Então, as contas públicas, né, como eu falei, em 24, quem mais piorou as contas públicas foi os estados. Aproveita o momento de bonança, de aumento de receita, aumenta os gastos, um pouco sem critério, a receita recua em termos reais e as despesas não. Então, esse esforço de melhoria de gestão, eu acho que vai acontecer. No meu otimismo é nessa lógica. Se não, está no limite. Mas o Estado pode se endividar mais? Pode. A Prefeitura pode se endividar mais? Pode. Primeiro, quem é que vai emprestar? Segundo, o custo. Os juros vão continuar altos, né?
Quem é que vai? Os bancos públicos estão emprestando dinheiro para os estados e municípios. Estado ou município vai contratar, né, o empréstimo aos juros que está aí? De 14,5%. 14, 15, a Selic? Não sei. Mas o Banco Mundial pode emprestar. E o juro no Banco Mundial é 3, é 4, 5, é 5, 6. Mas o dólar... É 5, 6 em dólar. E além daquilo ali, você tem que pagar o reajuste em dólar. Eu, né, quando estava no governo, eu gerenciei com o secretário Maia Júnior, né, uma grande operação com o Banco Mundial, que virou uma referência. Mas eu sempre alertava, olha, tem que tomar cuidado, isso aqui... mas faz o hedge cambial. Mas isso é muito caro no Brasil. Na época é caro, hoje é muito mais caro, porque a incerteza do dólar é muito maior. Então, essa nova realidade do mundo, que o juro é alto, os estados têm que enfrentar, o próprio setor privado tem que enfrentar. Marcos Holanda, não há dúvida que o Estado brasileiro precisa gastar melhor, não é? Precisa gastar melhor. Não só para gastar menos, mas para ter eficiência o resultado do seu gasto. Pergunto ao senhor, o que fazer então para o Estado brasileiro, o Estado Unidade Ceará, crescer? Nós temos o Ceará hoje aqui, que foi pensado há 60 anos. O Estado do Ceará que foi pensado pelo Virgílio Távora, quando fez o primeiro plano de governo que a administração pública do Ceará tem notícia, né? Ele fez o Plameg 1, perdeu a eleição, quando foi eleito governador, fez o Plameg 2. E aí ele pensou Porto de Pecém, pensou exploração de Itataia, pensou uma série de coisas que hoje é que estão sendo feitas. Mas o Ceará não precisa avançar, o Brasil não precisa avançar. O que nós vamos ter que pensar de fazer para esse Estado sair dessa inércia que vive? Com certeza, Edson. Isso é uma coisa que me inquieta muito. Eu tenho tentado, né, fazer um pouco de alerta. Eu acho que o papel, né, nós, enquanto imprensa, enquanto professores, pesquisadores, a própria classe empresarial, é pensar no bem do Ceará. Você falou que há 60 anos se pensava o crescimento via uma ferrovia, via um porto, um minério, né? O Brasil sempre... A água. O Brasil sempre foi assim, 50 anos atrás dos países desenvolvidos, né? Então, se há 60 anos isso aí estava sendo pensado, somando os 50 de lag, nós estamos... Isso me preocupa. Nós estamos discutindo uma estratégia para o Ceará baseada em algo que há 100 anos, 120 anos funcionava. Uma ferrovia, um porto, né, uma grande refinaria. Hoje o mundo mudou. Eu fico muito assim, muito preocupado quando eu vejo nos jornais, agora, 2, 3 semanas atrás, né, que a Transnordestina vai ser a redenção da economia cearense. Aí eu digo, meu Deus, uma ferrovia que, na verdade, no Ceará vai ser praticamente não utilizada, ela vai permitir, né, o transporte da soja do Piauí e para o porto. O porto vai ganhar porque o porto vai ganhar mais receita, porque vai aumentar o movimento de carga. Lá a região do Piauí vai ganhar, mas vai ganhar porque vai ter um custo de frete menor. Aí no Ceará, não consigo ver. Aí na Transnordestina tem toda essa grande, que eu digo aí, pode ser até um pouco antipático o termo que eu uso, mas essa ilusão do hidrogênio... E a própria Transnordestina já é um projeto há mais de décadas. Há mais de décadas. Aí eu vejo no jornal que o governo... E há mais de 50 anos nós tínhamos a RVC, né? A Rede Ferrovia, a Rede de Viação Cearense, né? Uma grande extensão de uma linha férrea aqui no estado do Ceará, né? Aí eu digo, essa história do investimento muito e melhor. Aí eu vejo nos jornais que vai ser investido 550 milhões para um trecho da Transnordestina que vai ligar o Pecém para Caucaia. Ou seja, você vai gastar 550 milhões numa ferrovia que vai do nada para nada. Porque um trecho que vai ligar o Porto de Pecém para Caucaia, ela não vai ser usada para nada. Vai ser usada para quê? Caucaia tem alguma coisa para exportar? Mas quando completar,
Eu digo, mas 550 milhões aí não poderia ser alocado em investimentos muito de maior que rendesse retorno? imediatamente alguma coisa. Que desse um retorno. Se aguarda para... Não, mas vamos gastar 550 milhões, né, para um negócio que vai ficar lá a coisa. Não leva né? nada a coisa nenhuma. Essas bilhões que estão sendo investidos no PCA, né, porque isso para montar a infraestrutura do hidrogênio verde. Puxa vida, se ela tem essa riqueza para estar investindo bilhões no porto, né, Aliás, você publicou a nota um dia desses dizendo que só para financiamento dessa exploração do hidrogênio verde, o mundo precisaria de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. 1 trilhão e 300 bilhões. Isso dizia que o governo brasileiro só está disposto a financiar aí quanto? 5 bilhões? 3 bilhões de reais por ano. A partir de 2028. De 2028. Então, não vai ter subsídio. Sem Quer subsídio... dizer que nós estamos sonhando. Eu digo, o hidrogênio, o economista tem uma característica, eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, uma característica do economista, até às vezes é meio antipático, mas o economista é aquele cara que faz as contas. Você tem que fazer as contas. E quando você faz as contas, o hidrogênio é uma commodity. Uma coisa interessante para isso aí. O que é uma commodity? As pessoas nem sabem o que é uma commodity. Commodity é algo que é igual em qualquer lugar do mundo. Como é igual em qualquer lugar do mundo, vende para todo mundo. Pois bem, hidrogênio é uma commodity. Né? Só que tem o hidrogênio verde, o azul, o cinza, mas o hidrogênio é o mesmo. Aí eu pergunto, quem faz as contas, quem é que vai comprar o verde se o azul é 3 vezes mais barato? E faz o mesmo efeito. O mesmo efeito, literalmente o mesmo efeito. O cara que está lá na Ibiapaba, lá no Cariri, que usa fertilizante, vai comprar amônia verde, que custa 3 vezes mais do que a amônia azul, quem é que vai comprar? Então, quando a gente faz a conta, você olha, a conta não fecha, a não ser que existam trilhões, bilhões de dinheiro público para pagar a diferença. Só que Estados Unidos que não vai fazer isso mais com o Trump. A Europa está percebendo, a própria Alemanha, que era campeã disso, está já reticente. De onde é que vai vir esse dinheiro? Sem esse dinheiro, como é que essa coisa vai? Mas, enquanto isso, a gente está investindo, fala-se que está investindo bilhões e bilhões na infraestrutura para receber esse hidrogênio verde. Né? Então, às vezes, a gente tem que fazer a conta. Vou fazer uma novidade que já novamente me preocupa, porque hoje eu vejo muito isso. Né? Na hora da forma para o Ceará desenvolver e tudo, sempre vem as soluções fáceis, né? Aí entra a narrativa e blá, blá, blá. Vou nem citar a refinaria, que foi a refinaria. Aí depois surge o hidrogênio verde. Agora já está surgindo uma coisa nova, que é os data centers. O próprio governo já está também, os data centers, que é uma novidade. Mas, novamente, vamos fazer as contas. Primeiro, já surgiu uma novidade no data center, que o mundo todo está, os cálculos estão sendo refeitos, que é essa história da revolução aí dessa empresa chinesa que conseguiu gerar inteligência artificial, consumindo 90 vezes menos energia. Então, a história dos data centers, porque a história daqui é que o data center aproveita as energias renováveis, que é uma coisa interessante. Mas vamos entender o que é um data center antes de dizer que os data centers agora não é mais hidrogênio, agora é data center. Aí vende, vamos com calma. Já vi declaração de governantes e tudo, não. Os data centers agora é a nova redenção do Ceará, porque nós temos os cabos óticos, tem energia renovável. Aí eu vou lá, meio paciência, vou fazer as contas. O que é um data center? Data center é uma caixa de sapato com um sapato dentro. É um computadorzão dentro de uma caixa de sapato. Quantos empregos vai gerar um data center? Pode ser eventualmente o cara que vai manter o ar-condicionado, mas não é muito emprego. Né? E aí nós vamos usar a nossa energia renovável para alimentar um data center que vai exportar, né, o serviço, que lá sim vai gerar riqueza, porque aí ele faz a inteligência artificial lá e vende para a gente pelo preço. Cara, o que é que fica no Ceará? Então, o que eu tenho recomendado aos governantes, à classe empresarial, à imprensa, toda vez que surgir uma coisa nova, vamos tentar fazer um pouquinho de conta e entender o que é, antes de embarcar em certas empolgações. Né? Quer dizer, não estou dizendo que não é interessante. Agora, não é
nessa lógica que aquilo vai resolver o nosso problema. Né? O nosso problema é que eu tenho alertado, né? Essa coisa de energia. É inegável que nós temos bom potencial em energias eólicas, solar, eólica tem tido um problema no mundo todo, e aqui a gente está vendo que está com um problema sério, né? A própria grande empresa de paz, aquela Aeres, está quase em situação muito difícil, o mundo todo está assim, o próprio Trump disse que lá, nos próximos 4 anos, nos Estados Unidos não tem projeto de eólica, mas nós temos solar, temos eólica. Mas nós temos solar e não exploramos como deveríamos explorar. temos um potencial enorme de solar, temos um potencial já instalado significativo de eólica, temos esse potencial. Agora, o que eu tenho sempre insistido, vamos desenhar políticas, propostas para usar essa energia aqui. Porque o hidrogênio verde não vai sair, mas vamos supor que ele saia. O hidrogênio verde é uma maneira de pegar a nossa energia aqui e exportar lá para fora. Porque você vai mandar o hidrogênio e a amônia, vai gerar o aço verde lá, vai gerar o carro verde lá, e aí a gente vai comprar esse negócio. Então vamos tentar, né, usar a coisa de forma mais inteligente no interesse do Estado, porque é o que eu digo, um porto é algo que era uma revolução do ponto de vista econômico, como falei, há 100, 150 anos atrás. Não estou desmerecendo o porto, que é uma obra fantástica, mas de centrar e achar que o porto, né, sendo um hub de hidrogênio, vai mudar o Ceará, não vai. Mas ele não foi feito para ser um hub de hidrogênio, né? Não foi feito, mas o que tinha pensado muito antes, né? Era a refinaria. Exatamente. O swap veio primeiro do que E veio para a refinaria. Então, mas o que me preocupa é que eu digo, o porto, eu acho, por exemplo, o investimento público que já foi feito no porto é suficiente. Eu não vejo lógica de a gente estar pegando dinheiro público, escasso, num estado muito pobre, colocando num porto que no final do dia vai gerar muito mais benefício privado para algumas empresas que vão estar lá, porque para a nossa economia. Então a gente tem que entender mais essa coisa do porto, até porque o porto, 1/3 do porto é de Roterdã. Então a gente é uma estrutura importante, é uma estrutura foi uma ruptura e foi uma ousadia muito grande do próprio Tasso com o Maia Júnior de fazer o porto, criou uma alternativa econômica para o Estado, isso é inegável, mas a gente tem que entender que às vezes tudo tem seu tempo. O porto tem um papel? Tem, mas não me venha dizer que a economia do Ceará vai desenvolver, que nós vamos resolver nosso problema da pobreza do Ceará, como eu vejo as declarações dos empresários do político com o hub de hidrogênio verde, isso é preocupante, porque isso não vai acontecer. Então a gente tem que ter um debate, tem que ter uma visão, tentar coisas diferentes. Doutor Marcos Holanda, eu lembrando aqui dessas coisas de antigamente, e não citei, por exemplo, uma das coisas que o Vigílio mais falava, além da exploração do urânio de Itatiaia, porque o urânio naquela época estava no alto do mundo, né? As usinas, né? Depois que Chernobyl apareceu, desapareceu a história do urânio. Mas ficou o fosfato. Ainda hoje não se explora o fosfato e o Brasil precisa muito de fosfato, né, para atender o pessoal do agro. Muito bem. E ele falava muito das ZPS. Teve um determinado momento que já tinham 5 locais, os terrenos já estavam definidos para essas ZPS. Fortaleza, Calcaia, Maracanaú, Sobral. Resta uma que surgiu agora, que apareceu agora recentemente, há poucos anos. O que é feito dela? A ZPS surgiu num momento distinto. Naquela época o Brasil era economia fechada e a ZPS permitiria empresas localizadas nessas zonas exportar e importar de forma mais desburocratizada. Hoje a coisa evoluiu, né? E, na verdade, a única ZPE, a primeira pioneira que funciona é a daqui do Porto Pecém. Só que hoje o mundo mudou. O grande potencial da ZPE era, na verdade, atrair indústrias. Era uma zona franca. Né? Que atraía, vem a indústria de carro, vem a indústria de geladeira, vem a indústria de trator, vem a indústria de televisão. Né? E aí isso vai gerar emprego, é para exportação, mas vai gerar emprego todo. Mas aí o mundo mudou, por isso que eu digo, tem que entender o mundo.
As ZPS ficaram muito enfraquecidas com essa novidade do mundo, que é a China. A China é a fábrica do mundo. Mesmo com a ZPE, eu consigo competir com a China? Eu acho que não. Então, a ZPE como polo industrial, já sou mais cético, né? Porque os caras têm uma capacidade fabril que é... Então, não adianta, o Trump aí tá com a história aí, mas a China vai continuar sendo a fábrica do mundo. Então, o modelo de ZPE tem que ser adequado a essa nova realidade, né? Meu ponto principal, e eu tenho insistido muito nisso, é que a gente tem que olhar diferente. Todo o esforço de incentivo fiscal para estar em indústrias, empresas, eu hoje jogaria em 10% do que se gasta hoje para atrair gente. Eu prefiro atrair gente, talentos, do que atrair uma indústria. Porque a lógica é só atrair os talentos. Se os jovens empreendedores vêm para cá, vêm inovar, vêm criar novos negócios, as indústrias vêm atrás. Muita gente no mundo está fazendo isso. A gente continua no modelo de 50 anos, 60 anos, né, de que era atrair uma indústria de sapato, uma indústria de embalagem, esse negócio todo. Eu sei que isso, às vezes, quando no interior, gera um impacto importante. Eu não vou dizer que acabe com isso, mas vamos ter também uma visão um pouco diferenciada de entender o que é o mundo hoje, né? Porque senão a gente vai continuar com uma política que funcionava há 100 anos e hoje não funciona. Então a gente tem que ter uma nova perspectiva, né? Doutor Marcos Holanda, hoje essas agências de fomento, esses órgãos federais que foram criados aqui no Nordeste para estimular o crescimento do Nordeste, para fazer com que o Nordeste existisse realmente, como, por exemplo, o Banco do Nordeste, que o senhor chegou a presidir, a Sudene, né? Falava-se no aproveitamento do antigo Denox, que o Denox é muito anterior a isso. Hoje o Denox já está obsoleto totalmente, só se fala em Codevasp. Mas a Sudene e o Banco do Nordeste hoje ajudam em que o Nordeste? Olha, eu acho que o Banco do Nordeste, a Sudene, todos esses órgãos federais, tem que repensar o seu papel, tem que entender o novo mundo e tem que se posicionar de forma mais inteligente naquilo que eles sabem fazer melhor, né? Eu, por exemplo, quando fui para o Banco do Nordeste, uma preocupação grande que eu tinha lá, eu digo, olha, eu percebo que o banco tem essa coisa que é bipolar, o banco quer ser banco comercial e quer ser banco de desenvolvimento. Eu digo, na minha visão, o papel do banco é ser um banco de desenvolvimento. Banco comercial era importante o Banco do Nordeste ter há 40, 50 anos atrás, quando o mercado bancário brasileiro era muito limitado. Aí o banco tem que fazer o papel comercial. Nosso foco tem que ser em banco de desenvolvimento, porque aí é que o banco sabe fazer e aí é que o banco opera mais, né? Eu até brinco rapidinho aqui, quando eu cheguei no banco, ficou do banco comercial. Eu disse, por que o banco tem agência em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais? Agência lado comercial, não do desenvolvimento do FNE. Não é porque nós estamos lá, porque é importante que essa atividade de banco comercial rentabilize o banco, né? Dá lucro e o banco absorve esse lucro para fazer a parte social. Eu digo, dá mesmo. Me dá os números dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, todas aquelas agências que operavam na loja comercial estavam dando prejuízo. Eu digo, vem cá, eu vou ter prejuízo numa agência localizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em vez de usar os recursos e nosso esforço para fazer desenvolvimento? Não vou. Manda fechar. Fechou e não aconteceu nada. Então, as agências, eu acho que o Banco Nordeste tem que repensar um novo modelo, tem que reafirmar esse compromisso de banco de desenvolvimento e tem que olhar um mundo novo que está surgindo, né? Então, tem que estar conectado com a nova realidade. O banco tem feito avanços, eu acho que importantes, nessa parte de energia. O banco tem... Quando ele estava no banco, né, uma das últimas coisas que eu fiz foi criar o FNE Infraestrutura. E na época eu dizia, isso aqui vai ser o futuro do banco, porque o mundo mudou, o Brasil mudou. O Banco Nordeste, de forma muito correta, só pode emprestar dinheiro para o setor privado, não pode emprestar para o governo. Isso é muito importante. Eu digo, olha, mas aí o Nordeste está mudando, porque o setor privado está investindo em infraestrutura. E o Banco Nordeste apoiar esse esforço é o caminho. Hoje, né, a maior alocação que o banco faz hoje, a maior parte dos empréstimos, felizmente é para infraestrutura. Isso é muito bom, isso é um novo papel que o banco
Não tinha, né? Mas o banco já teve uma função muito mais importante. Essa que estou citando é importante, mas muito mais importante foi quando o banco tinha lá o seu ETEN, né, que fez com que os governos de estados nordestinos pensassem que o planejamento era importante para a administração pública estadual. Com certeza. Uma das coisas que eu tentei fazer no banco foi reforçar o ETEN, que na época eu criei a figura do economista-chefe. Seria um cara que viria de fora do banco, com competência e com currículo acadêmico, né, invejável, para esse cara liderar o ETEN numa forma de dar uma chacoalhada, né? Foi criado o cargo, nós trouxemos o primeiro economista-chefe, mas eu acho que hoje o ETEN, eu acho que com certeza tem que melhorar. E tem que melhorar com esse mix de prata de casa e com gente vindo de fora para ter essa visão Ele mais continua atualizada. existindo, né? Infelizmente continua, mas ninguém percebe. Mas não percebe por quê? Quer dizer, falta interesse do setor público de ir lá, vem cá, me ajuda aqui, como ajudou o Ceará, ajudou a Bahia, ajudou Pernambuco, lá nos anos 60. O problema que eu acho que é uma coisa boa, e eu acho que sempre é bom, uma das coisas que mudou é porque aumentou a competição. Antigamente, 50, 40 anos atrás, o ETEN era um dos poucos núcleos de pensamento. Hoje as universidades avançaram, o próprio setor privado avançou na educação de saúde, fazer esses think tanks que pensam o Nordeste, que pensam o Brasil, e o ETEN foi se acomodando, diz, olha, nós temos competição, por isso que a minha ideia do economista-chefe é trazer um cara de fora para dizer, olha, esse cara vai dar a coisa, porque a competição é boa desde que a gente mostre que está com capacidade de competir. Doutor Marcos Holanda, nós temos aí 3 minutos, eu queria que o senhor dissesse aí o que o senhor pensa o Ceará de amanhã. Olha, eu acho, antes de mais nada, eu acho que eu quero lhe parabenizar, porque a coisa que eu sinto que está faltando no Ceará hoje é o debate. O debate é fundamental para o Estado do Ceará num momento crítico. Então, tudo que gera um certo consenso, o caminho é esse e não tem alternativa, é ruim, principalmente para o Estado do Ceará que hoje vive. Eu acho que gerar esse debate de que existem alternativas, né, para um Ceará mais moderno e mais próximo, acho que existe. Eu acho que nós estamos cometendo equívocos de concentrar uma estratégia em algo que é mais, um pouco de ilusão e é um pouco de desconectado com o novo mundo que o Ceará está aí. Eu acho que temos que ter mais debates e temos que, num esforço, acho que conjunto, empresários, pesquisadores, governo, imprensa, pelo menos abrir o debate, pelo menos escutar alternativa. Eu mesmo tenho feito um pouco disso. Eu, de vez em quando eu escrevo um artigo, estou preparando um documento aí que eu quero até divulgar aí recentemente, que é mais nesse esforço de dizer, rapaz, alguém tem que provocar algum debate. Será que só tem esse caminho? Será que não tem alternativas? Né? O pessoal está entendendo esse novo mundo que está aí, então eu acho que esse esforço, que eu acho que é interessante, o que me dá assim uma certa... Eu, pelo menos, tenho convicção que o Ceará tem alternativas viáveis, né, que podem ser, pelo menos, consideradas. Eu acho que isso é o que está precisando para o nosso Estado. Nosso Estado está num momento crítico no ponto de vista das finanças públicas, mas principalmente no ponto de vista de política econômica. Nós não temos mais tempo para esperar. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. Se a gente, na velocidade que o mundo está mudando, a economia está mudando, a gente continuar em coisas que baixo retorno, a gente não resolve o problema. Então, eu acho que, no mínimo, o que nós estamos precisando, e programas como esse, debates como esse, são fundamentais, é gerar, né, essa coisa. Eu não tenho receio de propor um novo, eu não tenho receio de errar, né, mas eu acho que é necessário. Então, eu acho que esse é um momento crítico e eu acho que a gente precisa realmente ousar mais em ter alternativas, né? E tem que ter o diagnóstico correto e tem que enfrentar a realidade, né? O discurso, às vezes, ele funciona até um certo momento, né? Depois ele se esgota e fica a realidade. Doutor Marcos Holanda, a ideia aqui nossa da TV da Transparência é exatamente essa, suscitar o debate. Porque eu entendo que quando se começa a discutir, a gente começa a ter novas ideias, aclarar as ideias, né? E
acordar ou discordar faz parte. Né? Infelizmente, tem uma quantidade muito grande de gente que tolheu o debate, quando deveria fazer exatamente o contrário, porque se debater não é acusar, nem bater palma para ninguém, é se suscitar, né, as questões. Sabe que é o grande ganhador de um debate? São os governantes, porque percebem, né, uma crítica, né, mais isenta e eventualmente percebem alternativas. Eu acho que isso é fundamental. Doutor Marcos Holanda, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado.